Amados, o tema da mensagem de hoje é Ele é. Amém? E o versículo-chave está em Mateus, do capítulo 16, do versículo 13 ao 16. Quem puder, quem trouxe a sua Bíblia e puder abri-la. Se não, temos aqui também no telão para acompanhar. Mateus, do capítulo 16, do versículo 13 ao 16. A palavra do Senhor nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o contexto dessa mensagem está numa região de Cesareia de Filipe, localizada no interior, a cerca de 40 quilômetros ao norte da Mar da Galileia. Era uma das cidades mais pagãs daquela época. Ali, o nome dessa cidade ela foi dada por Herodes Filipes, que levanta um templo ao imperador César Augusto. E nesse mesmo local, nessa mesma região, os gregos também levantam um altar para Zeus. E também nessa mesma região, eles cultuavam a um deus Pan. E neste lugar também é onde está localizada, até hoje está lá ainda, a gruta, e que tem uma entrada de uma caverna, onde eles diziam que ali era a porta do inferno. Então, vocês imaginam como era esse ambiente, como era essa região, uma região muito pagã. E o Senhor Jesus, ele leva os seus discípulos para essa região. Agora, vocês imaginam caminhar 40 quilômetros. E chega nessa região com seus discípulos e ele faz essa pergunta: Quem dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem. O povo respondeu: João Batista, Elias, Jeremias. Irmãos, se fosse para qualquer um de nós, seria uma boa resposta. Porque estaríamos sendo comparados com grandes profetas. Imagina você ser comparado com Elias, com Jeremias, João Batista. Seria uma boa resposta. Mas quando se trata da pessoa de Jesus Cristo, essa resposta ela se torna terrível. Por que terrível? Porque quando a gente se compara com profetas, a gente está falando de homens, de pessoas. Foram homens grandemente usados, só que eram homens. E quando fala da pessoa de Jesus Cristo, Ele é Deus. Não há o que se comparar. Nada se compara ao nosso Deus. Ele é incomparável. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele é onipotente porque tem todo o poder. Ele é onipresente porque está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente porque sabe de todas as coisas. Não há como comparar. Então, quando se refere à pessoa de Jesus, essa resposta se torna terrível. E é interessante porque a resposta a essa pergunta, ela é a resposta mais importante que o homem pode dar. Desta resposta depende a salvação do homem. Tudo em sua vida,
Todas as coisas na eternidade são determinadas pela maneira como você responde a esta pergunta. Vivemos em um mundo, irmãos, em que tudo é relativo. O que as pessoas acham ou pensam, querem definir como verdade. Só que a verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta. E Ele é a verdade. Não é aquilo que as pessoas pensam ser ou que querem que Ele seja, mas aquilo que Ele realmente é. João 14,6 nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, esse versículo para o mundo torna um escândalo. Por que um escândalo? Por que pode dizer que isso é um escândalo do cristianismo para o mundo? Porque aqui ele diz que só há um caminho. Aqui não tem um artigo indefinido. Aqui não está dizendo que é mais de um. Aqui é um artigo definido. Aqui ele está dizendo que Ele é o caminho. Por que muitos não aceitam o cristianismo? Porque muitos falam que há vários caminhos para chegar a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que só há um caminho para chegar a Deus. Amém? João, capítulo 18, versículo 37 ao 38. Então, lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e vim, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Irmão, nesse contexto, Pilatos estava interrogando a Jesus. E Jesus estava dizendo para ele: eu sou a verdade. E Pilatos ainda questiona: o que é a verdade? Então, desde aquela época, irmãos, tem essa relatividade do que é a verdade. A gente percebe aqui o quanto Pilatos está questionando a Jesus. Mas ele disse também que eu vim para isso. Eu vim ao mundo para isso. Para mostrar quem é a verdade. Amém? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante uma frase de Charles Spurgeon, que diz: os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. A verdade do Evangelho. A verdade de quem Cristo é. Não o que outros pensam ser, mas quem Ele verdadeiramente é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas vêm a Jesus muitas vezes. As pessoas precisam vir a Jesus não pelo que eles querem ouvir, mas pela verdade do Evangelho. As pessoas, elas são transformadas pela verdade do Evangelho, da palavra de Deus. É isso que transforma, é isso que cura, é isso que liberta. É a verdade, é a palavra. A pergunta não é quem é Jesus para você, ou quem você quer que Jesus seja, mas quem Jesus é.
Não se trata da nossa conveniência. As primeiras respostas não seriam tão ruins se fosse para homens, mas se torna terrível quando se refere à identidade de Jesus Cristo. Pois se fosse somente um profeta, nós estaríamos perdidos, visto que nós não conseguimos pagar o preço pelos nossos pecados. Eu e você era para estarmos no lugar dele naquele madeiro. Somente ele pode pagar o preço. Somente ele pagou o preço por nós. Somente pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 e 30 nos diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aleluia! Irmãos, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Só que ele também é justo. E por ser justo, ele não aceita a injustiça. Logo, somos condenados pelos nossos pecados. Eu dei um exemplo pela manhã e vou repetir agora. É como a gente está numa estrada em que o limite da velocidade é 110 e a gente passa por 120. E aí o guarda vê passando com uma velocidade acima e ele para e a gente vai chegar com o guarda e vai dizer assim para ele: a partir de agora eu não vou mais ultrapassar o limite. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, porque você já infringiu a lei. Amém? Então eu quero dizer para vocês que se a partir desse momento cada um de nós cumprisse totalmente a lei, toda a lei, eu ainda diria para vocês que a continuaríamos perdidos. Vou repetir. Mesmo que a partir desse momento nós conseguíssemos cumprir toda a lei, eu quero dizer para vocês que ainda continuaríamos perdidos. Porque só o sangue de Jesus é que nos liberta. Amém? E saiba que só ele cumpriu toda a lei. Já recebemos uma herança pecaminosa, uma herança de pecado. Então nós, cada um de nós, precisamos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta é a boa nova. Mas antes da boa nova, Romanos capítulo 3, 23, 24, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A própria palavra está dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no versículo 24 nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, glória a Deus que tem esse versículo 24. Glória a Deus que tem o versículo 24. Essa é a garantia que em Cristo Jesus recebemos a redenção. Nós não conseguiremos pagar o preço. Ele fez isso por nós. Amém? E esta é a boa nova. Somos justificados em Cristo Jesus. Gálatas 2:20 nos diz: logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Glória a Deus!
em meio a toda aquela região pagã, irmãos, o Senhor esperava como resposta o verdadeiro entendimento de quem Ele é. O que Ele queria com aquelas perguntas é que, na resposta, fosse revelado quem realmente Ele é. Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao 17, nos diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, Cristo, a palavra Cristo, é um título derivado de uma palavra grega que significa ungido, consagrado, e é equivalente ao hebraico Messias. Ele é o Messias. Amém? Irmãos, as pessoas elas procuram Jesus por mais diversas motivações. Mais diversas motivações. Seja para satisfazer os seus interesses pessoais, seja por um novo emprego, pela busca de prosperidade, na busca de um cônjuge. As mais diversas formas de procurar Jesus. Eu já vi pessoas que foram para a igreja em busca de emprego, para querer um bom emprego. Quando receberam um bom emprego, saíram da igreja. Já vi pessoas que foram para a igreja procurar um cônjuge. Casou, foi embora. Irmãos, devemos buscar o Senhor pelo que Ele é. E não pelo que Ele pode dar. Pois tudo mais, irmãos, é consequência. É consequência da sua busca, é consequência da sua intimidade, é consequência da sua comunhão com Ele. Tudo o mais Ele fará. Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Mas como diz em Mateus 6,33, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Devido às motivações erradas, muitos daqueles que seguiam a Jesus, após ouvirem suas palavras, se escandalizavam e o abandonavam. João capítulo 6, 26, a palavra do Senhor nos diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartartes. Então, muitas daquelas pessoas estavam motivadas pelo que o Senhor poderia dar, e não pelo que Ele realmente é. E o Senhor nos diz, em Mateus 6,33, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. João capítulo 6, versículos 66 ao 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ele é a própria palavra. Respondeu-lhe Simão Pedro, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Vocês veem a diferença, irmãos, do que é buscar a Jesus pelo que Ele é. Se conheceres verdadeiramente ao Senhor, não sairás frustrado. Se conheceres verdadeiramente ao Senhor, não se escandalizará pelas suas palavras. Se conheceres verdadeiramente ao Senhor, não deixará de segui-lo quando as suas necessidades não são atendidas. Se conheceres verdadeiramente ao Senhor,
não ficará desanimado para buscá-lo. Aleluia. Irmãos, após os acontecimentos que relatam a crucificação e ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus aparece à dor de seus seguidores no caminho de Emaús. No versículo, está lá em Lucas 24, 17, a palavra do Senhor nos diz: então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de quem ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Irmãos, isso foi logo após os acontecimentos da crucificação, da ressurreição de Cristo. E aqueles homens estavam a caminho de Emaús. E Jesus vai até eles. E eles não reconhecem a Jesus. Os seus olhos estavam vedados. Vocês imaginam Jesus do nosso lado e a gente não conseguir reconhecê-lo? Aqueles homens estavam com os olhos vedados. E estavam entristecidos. Por que entristecidos? Lucas 24, 18 e 21 nos fala também que ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E mais à frente, em Lucas 24, 25 ao 27, a palavra do Senhor nos diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito contavas em todas as Escrituras. Irmãos, embora esses homens fossem seus seguidores, a maneira como eles se referiram a Jesus era limitada, tanto em discernimento quanto em fé. Esses homens eram seguidores de Jesus. Esses homens, eles escutavam o que Jesus falava a eles, os ensinava. E nesse momento, depois de tudo que tinha acontecido, esses homens estavam entristecidos. Por quê? Porque eles achavam que as coisas iriam acontecer como eles achavam que iriam. Não o reconheceram, não sabiam quem verdadeiramente o Senhor é. O que eles diziam? O profeta poderoso. Achavam que os principais sacerdotes e autoridades haviam entregue Jesus para ser condenado à morte e crucificação. Ninguém entregou Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou por cada um de nós. Amém? Se é para o Senhor Jesus, vamos aplaudir mais alto. Amém. Estavam frustrados, a fé deles estava abalada, pois esperavam que as coisas acontecessem da forma como eles esperavam ser. Que fosse redimir a Israel, mas da maneira como eles imaginavam. Mas foi pela cruz. Foi pela cruz. O Senhor Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. No partir do pão, reconheceram a Jesus. O simbolismo do partir do pão
foi a entrega de Jesus ali naquela cruz. Lucas 24, do versículo 30 ao 32. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Os olhos espirituais daqueles homens, eles se abriram a partir do momento em que o Jesus partiu o pão com eles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amados, a palavra de Deus, ela precisa arder em nós. Ela precisa arder em nós. Irmãos, se nós estivermos lendo a palavra e a palavra não estiver ardendo em nós, tem alguma coisa errada. Temos que pedir para o Espírito Santo: me ajuda, Senhor. Traz revelação de quem Cristo é. Irmãos, eu não falei com a minha mãe, mas eu vou dar um testemunho aqui. A minha mãe, ela acordava todos os dias pela manhã, às 5 da manhã, para ler a Bíblia. Ela não era convertida ainda. E ela já lia a Bíblia. E ela lia. E aí teve um dia que ela chegou comigo, já era convertido, e ela chegou comigo e disse: meu filho, eu leio a palavra, mas eu não consigo entender o que está escrito na palavra. Aí eu disse: mãe, antes da senhora ler a palavra, peça para o Espírito Santo de Deus trazer a revelação daquilo que a senhora vai ler. E aí, irmãos, foi só isso que eu falei para ela. E aí, a outra vez que eu falei com a minha mãe, ela disse: meu filho, eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo tudo. E a minha mãe não era convertida. E teve um dia que ela chegou comigo e disse: meu filho, nesse domingo, eu estou indo para a igreja para aceitar Jesus. Aí eu ainda falei para ela: mãe, você não quer? Eu faço oração aqui com a senhora. Não, meu filho, eu já estou decidida. Domingo eu vou na igreja e vou aceitar Jesus. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Irmãos, quando nós recebemos a palavra, não tem como permanecermos os mesmos. Porque a palavra, ela transforma, a palavra, ela cura, a palavra, ela liberta, a palavra é a salvação do homem. Um irmão recém-convertido chegou comigo: irmão Sanderson, aconteceu algo sobrenatural. Ô, glória, me conta. Ele disse: irmão, eu estava lendo a palavra e de repente parece que aquelas palavras ali soltaram para o meu coração. E eu não consegui mais fazer outra coisa do que chorar na presença dele. Ele me contando aquilo, novo convertido, irmão. Maravilha. É isso. É isso. É isso que precisamos. Que a palavra, ela solte para os nossos corações. Para que haja transformação, para que haja cura, para que haja libertação. Irmãos, os olhos daqueles homens, eles abriram, porque eles estavam abertos a receber a palavra.
Jesus estava falando da palavra para eles. E eles estavam recebendo aquilo que Jesus estava transmitindo para eles. E a partir do momento que eles estavam com o coração receptivo, corações abertos, houve a transformação na vida deles. Esses homens, depois disso, depois desse momento, eles voltaram para Jerusalém e foram falar com os 11 que estavam reunidos. E lá em Lucas, no 24 ao 44, a palavra do Senhor nos diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, toda palavra, ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Jesus está no centro. Tudo leva a Jesus. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim: não, mas porque Jesus veio, agora é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele já não vale. Irmãos, próprio Jesus estava falando a esses homens que tudo que estava escrito se cumpriu nele. Tudo se cumpriu nele. Antes de tudo, ele já existia. Desde a eternidade, deixou a sua glória, veio como homem, se entregou pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo de Deus que passou a habitar em nós e voltará para resgatar a sua igreja. Aleluia! Em toda a história do mundo, irmãos, em toda a história do mundo, Jesus foi o único homem esperado. Você pode falar o nome de muitos homens que se destacaram na história, mas nenhum deles foi esperado. Somente Jesus, porque muitos séculos atrás já profetizavam a vinda dele. Lucas 24, versículo 46 ao 47. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Irmãos, essa é a mensagem de Jesus para nós. Arrependimento. O salmista nos diz: aqueles de coração contritos, aqueles de coração quebrantados, não resistirá ao nosso Deus. Irmãos, se você for na presença de Deus com o coração quebrantado, coração contrito, Ele não resistirá. Irmãos, é decidir mudar de vida. Quando a gente fala em arrependimento, é decidir mudar de vida. É uma metanoia, uma transformação de mente. É você estar andando por aqui e de repente você muda 180 graus. Aquilo que eu fazia antes ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Mateus 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Era João Batista, preparando o caminho para o Senhor. E aqui Jesus,
Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, nos diz: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmãos, para que haja salvação, precisa de arrependimento. Um arrependimento genuíno, um arrependimento que vai transformar a sua vida. É você decidir mudar a sua vida. João 3, 3-5 nos diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Paulo era um grande perseguidor da igreja. E Paulo, ele se transformou de um perseguidor para um perseguido. Paulo era um homem instruído, falava hebreu, aramaico, grego. Foi instruído por Gamaliel, segundo a lei de Moisés. Ele não queria usar do seu conhecimento, mas o conhecimento de quem é Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Irmãos, era um homem muito instruído, era um homem que conhecia muitas línguas, 3 línguas. Um homem que foi instruído pelo rabino Gamaliel. Um homem que conhecia muito da palavra. E esse homem teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a partir desse encontro, a vida dele nunca mais foi a mesma. Irmãos, eu quero dizer para você que se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você nunca mais será o mesmo. Aqueles que já tiveram essa oportunidade, sabe o que Jesus pode fazer. Irmãos, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, e nos revela a sua identidade e expressa a sua missão. Os profetas anunciaram o nascimento, a vida, o ministério, as obras, a morte, a ressurreição e o senhorio de Cristo. Tudo isso rigorosamente se cumpriu nele. Irmãos, quando temos revelação de quem ele é, quando temos a revelação de quem Jesus é, podemos olhar para a cruz, em meio a tudo que ele passou, as atrocidades que cometeram contra ele, ser cuspido, ser chicoteado, ser zombado. Mesmo assim, você olhando para a cruz, você consegue ver a beleza dele. Precisamos ser tomados pela essa beleza, pelo amor de Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia. Precisamos saber quem verdadeiramente Cristo é e buscarmos Ele pelo que Ele é. E a palavra de Deus nos diz que Ele é o advogado. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o pastor,
bispo das almas, que Ele é juiz, que Ele é Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Sarô, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, Rei dos reis, príncipe da paz, noivo, filho, unigênito, maravilhoso, conselheiro, Emanuel, filho do homem, aurora do dia, o Amém, Rei dos judeus, profeta, redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! 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 Ele é o Cristo!